Olá, sejam todos muito bem-vindos ao New Deal, o programa da BMC News focado em novos mercados e investimentos alternativos ou mercados alternativos e novos investimentos. Eu gosto de fazer um grande jogo de palavras aqui, mas o meu objetivo, no final das contas, é provocar você que está nos assistindo neste momento, seja empreendedor, seja um assessor de investimentos, um gestor de recursos, você que está passando pela programação da BMC News. A ideia é gerar provocações. Essas provocações podem gerar ideias e ideias podem gerar novos negócios. Aqui a gente está para falar de inovação, sempre trazendo conteúdo de alta qualidade. E lembrando, é um programa semanal. Se você gostar dessa conversa que teremos a partir de agora, volte na próxima semana. Para o episódio de hoje, nós teremos um papo especialíssimo sobre o setor aéreo, mais especificamente sobre passagens executivas. Se você que está curioso, está pesquisando aí a tua viagem, está planejando talvez uma viagem aí no final do ano, no ano que vem, você pode se interessar por essa conversa dos próximos minutos. Comigo, hoje eu tenho o Gianluca Narras, que é o fundador, um dos fundadores da Flybuy. Seja bem-vindo à nossa programação, seja bem-vindo aqui ao New Deal. É um prazer enorme tê-lo por aqui, caríssimo. Muito obrigado, é uma honra participar do programa. Quem está nos assistindo está curioso, está acostumado a falar ligar na programação da BMC News e descobrir, sei lá, investimentos, uma grande siderúrgica. Eu estou aqui falando sobre mercados de fundos imobiliários. A gente vai falar hoje sobre passagens aéreas, mais especificamente o mercado de atuação da Flybuy. E eu queria começar essa conversa entendendo o que é a companhia. Como vocês tiraram do papel essa ideia, que a princípio é uma ideia comum, mas aplicada e executada de uma forma bastante diferente, por favor. Bom, a Flybuy, ela é uma empresa que já está há 7 anos no mercado, é uma empresa que vende passagens aéreas tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. A gente é muito focado no mercado da classe executiva, mas não é só o que a gente também vende viagens em outras classes, né? Mas a gente decidiu focar na classe executiva. E a gente tem um diferencial de preço, né? Porque a Flybuy, uma das formas das quais a gente usa para emitir as passagens é com milhas, né? Então a gente tem uma comercializadora de milhas, onde a gente compra milhas de pessoas que não usam e a gente vende essas milhas para os nossos clientes comprarem uma passagem um pouco mais barata, ainda mais na classe executiva, que tem sido cada vez mais cara para os clientes, para os consumidores. Entendi. Então esse é o princípio do modelo de negócios de vocês. E aí eu já lanço direto assim uma primeira pergunta. Quando a gente pensa em mercado, quando a gente está bolando um negócio, talvez aquele negócio mais amplo possível seja a ideia mais bem recebida. Afinal, como você vai escalar esse negócio? Qual que é o público-alvo? Quanto mais pessoas você atingir, sempre melhor. Essa porção da classe executiva, que é o foco de vocês prestam outro tipo de serviço, mas o foco é justamente essa emissão de passagens de classe executiva. Por que nichar num mercado tão, talvez, nichado? A lógica que vocês desenharam lá no comecinho da Flybuy para aplicar esse modelo de negócio focado na classe executiva. Bom, primeiro, a classe executiva, normalmente, ela atinge uma média de 10% de todos os assentos em um avião comercial transcontinental. Então a gente está falando aí de um avião que cabe 300 pessoas, de 30 assentos. E o mercado nem sempre foi muito favorável para as empresas investirem, né, nos clientes da classe executiva. Porque era um mercado muito pequeno, a gente está falando de 10%. Né? Quando a gente começou, né, em 2017, a gente começou com a ideia de começar a vender passagem executiva, porque era onde a gente encontrava o melhor preço entre aquilo que o cliente encontraria na companhia aérea e aquilo que a gente venderia com milhas para os nossos clientes. Então a gente tinha uma redução, às vezes, até de 70% do valor da passagem. E a gente começamos pequeno, né? Começamos vendendo passagem para os amigos, para os conhecidos, e a gente viu que aquele mercado ele carecia de um atendimento um pouco diferente, né? E a gente começou a focar. A gente começou a colocar consultores especializados para atender os clientes, pessoas físicas, que querem comprar uma classe executiva, eles querem investir um valor um pouco mais alto para ter um conforto na viagem deles. E a gente agregou junto a esse serviço de um consultor especializado com
uma equipe no aeroporto. Então, todos os nossos clientes que têm saídas ou chegadas nos aeroportos de São Paulo, eles são recebidos por uma pessoa, por um concierge. Isso faz muita diferença. Então, a gente decidiu focar para investir justamente nesse segmento, nesses passageiros que são 10% do avião, mas muitas vezes fazem 70% do faturamento de um voo. Né? Então a gente quis focar muito para oferecer um serviço diferenciado para o cliente. Perfeito. Você tem um número menor, mas o volume financeiro que roda naquele número menor de consumidores, ele gera boas assimetrias e gera talvez uma oportunidade para você explorar. É justamente quando você tem talvez uma margem maior, como é o caso da classe executiva nas companhias aéreas, você tem mais liberdade para gerar um desconto ou outro. Quanto maior o volume, maior o desconto, e aí a gente gera aquelas assimetrias de valor que é onde vocês justamente exploram. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, como é que foi o primeiro impacto deste modelo de negócio? Quando que vocês viram que realmente aquilo ali que vocês estavam fazendo com amigos, com família, poderia virar uma companhia? Há 7 anos atrás, lá voltando bastante no tempo, onde deu o estalo e falou, olha, a gente tem um bom modelo de negócios na mão, por que a gente não expande isso? E como vocês fizeram essa expansão? Foi gradual, foi aos pouquinhos, foi começando ali pequeno, vocês já fizeram um investimento inicial grande para escalar o negócio, porque tinha uma boa oportunidade na mão? Como é que foi esse primeiro momento da Flybuy? Bom, é uma história curiosa, né? Porque eu tinha 16 anos quando a gente começou, eu já tenho 22, vou fazer 23. Então... só um pequeno ponto aqui, normalmente eu sou mais novo que os meus convidados, eu tenho 25 anos de idade, o pessoal já fica aqui tirando um sarro, pô, Gabriel, você é muito novo, achei que você era um pouquinho mais velho, agora eu tenho um convidado que é mais novo do que eu, então uma anormalidade aqui pro BMC New Deal, mas por favor, continue. 22 anos é uma empresa de 7 anos, não é algo muito comum aí de acontecer. Então, a gente começou porque, bom, primeiro meu pai é médico e meu pai sempre viajou muito. Entendi. Ele viajava demais, especialmente quando era mais novo. E ele sempre pedia para eu comprar as passagens para ele. E chegou um momento, né, em que o irmão dele falou, pô, tô com umas milhas aqui e eu não sei o que fazer com essas milhas. Eu não vou usar, não vou viajar, não sei o que eu vou fazer. E elas vão vencer. E aí eu lembrava, né, daquela conversa que eu tive com meu tio. E quando meu pai precisou comprar uma passagem, a passagem custava 20 mil reais. Meu tio tinha na época 100 mil milhas. Com aquelas 100 mil milhas, eu emitiria a mesma passagem que custava 20 mil para o meu pai e pagaria para o meu tio as milhas dele. Perguntei, tio, por quanto você quer vender suas milhas, suas 100 mil milhas? Ele falou, pô, sei lá, por 2 mil reais tá bom, vai vencer de qualquer jeito, isso aqui para mim não tem valor nenhum. Por 2 mil eu fico até feliz, porque eu posso comprar alguma coisa que com esse dinheiro que eu não tá nem contando com ele, né? E aí a gente pagou pro meu tio, meu pai ficou super feliz, que pagou 2 mil numa passagem que custava 10, meu tio ficou super feliz porque ganhou 2 mil numas milhas que ele nem sabia que ele tinha, que ele sabia que iam expirar. E então a gente viu, né? Eu vi naquele momento que poderia fazer sentido vender e arbitrar esse mercado, né? E eu, na época, estava no colégio, estava na escola, tinha o meu melhor amigo, que hoje é meu sócio, o Marco. Eu cheguei para ele e falei, cara, acho que eu tô com um negócio aqui que pode fazer muito sentido. E quando a gente começou, não existia muito esse negócio de compra e venda de milhas, né? Isso é uma coisa que ficou mais popular nos últimos 4, 5 anos. Eu falei, cara, e se a gente começasse a comprar milhas das pessoas e vender passagem com preço mais baixo para os nossos amigos? E a gente começou, como a gente comprava muito, né, na época, de conhecidos, especialmente idosos, né? Porque pô, todo mundo hoje gasta no cartão de crédito, tem um monte de milhas e não usa. A gente chegava, o pessoal falava, olha, escuta, você tem milhas? Como assim? Eu nem sei quantas milhas eu tenho. Não, você entra lá no seu banco e vê quantas milhas você tem, dá para transferir para a companhia aérea e a gente compra. Pô, tinha pessoa que tinha 1 milhão de milhas, 2 milhões de milhas, e a gente comprava as milhas dessas pessoas, eu ficava super feliz. E a gente vendia uma passagem executiva mais barata para os nossos amigos,
E que também ficavam super felizes, né? Porque estavam pagando mais barato de na passagem. economizando, né? Ninguém gosta de pagar caro. E aí, se você paga um pouquinho mais barato, já tá feliz já. E a gente ia, naquele momento, se preparar para estudar nos Estados Unidos, tanto eu quanto meu sócio. Só que a gente já estava com um negócio funcionando. Com 17, 18 anos, eu já tinha 15 funcionários. Nossa Senhora. E a gente falou, cara, ou a gente estuda para ir para a faculdade, ou a gente toca esse negócio que já está acontecendo. Agora a gente precisa profissionalizar isso aqui, precisa ter precisa ter um sistema, precisa ter uma gestão, precisa ter uma empresa séria se a gente quer realmente trabalhar essa ideia para o futuro. Então a gente decidiu focar mesmo nisso, a gente não foi para a faculdade, a gente abriu a nossa empresa em 2017, com 6 meses dessa operação brincadeira com os amigos e com os idosos, e depois a gente começou a focar muito na classe executiva. Aí a gente pode falar de vários assuntos, depois teve a pandemia, depois teve... Aí teve o rebote da pandemia, aquela disparada de tudo, né? Porque todo mundo queria viajar, todo mundo tinha dinheiro represado, que não tinha viajado nos últimos 2 anos. E tinha viagem de revanche, né? Que era quando o cara viajava pra ter a revanche da pandemia que ele não viajou. Exato. Fiquei 2 anos em casa e agora eu vou sair. Né? Era a vingança. Então a gente tinha pessoas que tinham o hábito de viajar 1, 2 vezes por ano, estavam viajando 5. Né? Então naquele momento ali foi bem estranho, né? Porque Entendi. a ocupação das aeronaves foi para quase 100%. Entendi. E aí, por exemplo, acho que é super interessante, eu queria explorar bastante este seu modelo de negócios e a gente fala sobre estes causos, essa temporalidade, sobre quais os períodos que vocês passaram nestes últimos anos. Inclusive, a gente está vivendo um período interessante também de ser comentado no setor aéreo. Nós temos uma crescente de preço de passagem aérea que aconteceu no ano passado, virou tema, inclusive, de discussão no executivo, todo mundo estava preocupado. Era o principal fator de pressão sobre a inflação. Quando a gente olhava para transportes, falava, cara, o que está subindo, que está levando a inflação para cima? Você olhava a passagem aérea de um mês para o outro subindo 13%, 14%, 17%. Era um absurdo completo. Mas, por exemplo, eu queria só explorar bem este modelo de negócios de vocês, porque pode até gerar ideia para quem está nos acompanhando se até não tem uma empresa de milhas, porque hoje virou popular, como você mencionava, de 4, 5 anos para cá se popularizou totalmente este mercado. Hoje até quem não se ligava que tinha milhas no cartão de crédito, que participava de um programa de bonificação, hoje já está procurando, falou, será que eu tenho alguma coisa no meu cartão? Será que expirou? Será que está para expirar? Será que ainda expira? Porque teve mudanças também em relação a este assunto. Onde que vocês encontram hoje, depois de um mercado já maduro, depois do desenvolvimento do negócio de vocês, depois de vocês terem escalado este negócio, afinal uma companhia muito maior do que era 7 anos atrás, quando vocês emitiam passagens para os amigos, para os familiares, para o pessoal ali que estava no seu ciclo de conhecidos. Onde vocês encontram ali essas margens? Vocês ainda trabalham apenas com sistemas tradicionais, por exemplo, que eu tenho acesso? Se eu entrar lá no sistema, eu consigo ver quanto é que está uma passagem em milhas. Vocês ainda trabalham neste modelo? Vocês já firmaram parcerias com as companhias aéreas? Onde vocês encontram a margem para tornar este negócio operacional do jeito que está hoje? Então, o negócio de milhas, para ele ser um negócio rentável, ele precisa ter tecnologias. Entendi. Você precisa aplicar a tecnologia para ter um buscador rápido, para você ter um buscador que entregue aquilo que você está procurando. Né? Então, por exemplo, o nosso cliente hoje, pessoa jurídica, né? Então uma empresa que compra com a gente disponibiliza um sistema de self-booking. Né? Então a pessoa automaticamente ela entra na nossa plataforma e ela consegue fazer a compra da passagem diretamente pela plataforma, que é uma solução muito boa para empresas muito grandes. Né? E ela consolida as companhias aéreas? Tudo, ela consolida tudo. Então a gente tem várias APIs, né, que funcionam direto nos sites das companhias aéreas. A gente tem crawlers que vão diretamente para mostrar aquele preço que a pessoa está procurando em menos de 5 segundos, dependendo da velocidade da internet da pessoa. Então esse é o caso da pessoa jurídica. Na pessoa física, a gente sempre preza por um atendimento humano. Uhum. Porque o nosso cliente hoje, ele não é um cliente que está buscando comprar em OTAs, né, em agências de viagem online. Ele é um cliente que ele quer conversar com alguém.
ele quer ter alguém para ligar, ele quer ser bem atendido. Quer tirar dúvida. Ele quer tirar dúvida. Ele muitas vezes está procurando uma passagem que ele fala para o consultor, olha, eu estou pensando em ir para Nova York quando tiver $2.000, você me avisa? E aí o consultor, né, obviamente, vai fazer a pesquisa dele para ver quando é que está. Né? Então é um cliente que ele precisa ser mais bem atendido no sentido humano, né? Obviamente a gente atende todos os clientes muito bem, né? Mas ele é um cliente que precisa ser muito mais bem atendido. E esse consultor, ele consegue acesso às nossas tarifas pela nossa plataforma, não o cliente final, né? Então, entendi. Veja se ficou claro. Não, ficou bem claro essa divisão, essa distinção entre os dois públicos-alvo que vocês hoje afetam dentro do modelo de negócio de vocês. Essas pessoas jurídicas são normalmente grandes empresas, tem um departamento ali focado em arquitetar essas viagens, às vezes uma viagem de negócios, tem grandes eventos aí que com a participação de empresas, por exemplo, em Nova York, na Europa, em grandes capitais, que necessitam esse transporte do executivo. Não é o executivo em si que vai atrás dessa passagem, claro. É um departamento dentro da companhia, então tem essa distinção. O que é primordial para as empresas, que é agilidade, rapidez, você conseguir comparar preços, buscar ali por uma melhor oferta, e o que é a prioridade daquele cliente que é pessoa física que está buscando pela viagem de férias, está buscando por um passeio, quer o melhor conforto, o melhor atendimento, não quer dor de cabeça, porque ninguém gosta de dor de cabeça, ainda mais quando está planejando viagem, né? Então, são dois públicos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E é bom tratá-los de formas diferentes, porque você tem dores distintas a serem atendidas também. Exato. Quando a gente começou a atender pessoa jurídica, a maior reclamação das empresas, antes da gente entrar, era o seguinte: pô, eu tô gastando muito em passagem aérea. Bom, tudo bem, você mesmo falou, a passagem aérea subiu muito, e realmente ela subiu. A passagem é cara, não? Ela é cara. Né? Mas a gente quis entrar num outro lado, que eu acho que era onde as pessoas não estavam enxergando, que é quem que autoriza a compra de passagens aéreas da tua empresa? Né? Então a gente, em várias reuniões que a gente teve, a gente perguntava para os gestores, olha, quem que autoriza a compra de passagem? É o seu funcionário ou é você? Ah, é o funcionário. Falei, bom, começa você a autorizar as compras de passagem da tua empresa, que você vai ver como é que vai diminuir o valor que você vai gastar, né? E o que a gente colocou no sistema? Que é um sistema muito bacana. Ele apresenta para vários funcionários, cada funcionário tem o teu login e senha na plataforma. E não necessariamente é o funcionário que vai autorizar a emissão, mas é o funcionário que pode reservar. Então, cada funcionário vai lá, faz a sua reserva e manda para um sistema, para um aprovador fazer a emissão da passagem. Quando chega para esse aprovador, chegam algumas informações. A primeira, quanto custa a passagem que o funcionário dele pediu para emitir? A segunda, existe uma passagem mais barata no dia que o seu funcionário solicitou? A terceira, em existindo uma passagem mais barata, por que o seu funcionário não escolheu a passagem mais barata e escolheu a passagem mais cara? Era porque ele tinha o programa de milhas daquela companhia aérea? Era porque ele queria sair de um aeroporto mais próximo da casa dele e não de um aeroporto um pouco mais distante? E aí, quando chega isso pro aprovador, ele já tem todas as informações e ele pode tomar a decisão de autorizar a emissão da passagem ou emitir uma passagem aérea mais barata em dias diferentes, em horários diferentes ou em aeroportos diferentes para o funcionário dele. A gente teve casos de empresas que chegaram a reduzir em 30% o custo da passagem. O custo de quanto eles estavam gastando em passagem aérea. Né? 30% tem empresa que gasta 30 milhões de reais por ano. É muita grana. É muita coisa, né? E aí, por exemplo, hoje, qual que é o principal público-alvo de vocês? Eu sei que vocês atendem de forma integral estes dois públicos, tanto o público pessoa física, aqueles que estão buscando pela passagem por conta própria, quanto o público mais nichado ali do setor corporativo, de empresas mesmo. De onde vem a principal fonte de receita de vocês? Qual que é o principal público hoje da Flybuy neste mercado? Olha, hoje a gente tem 70% na pessoa física e 30% na pessoa jurídica. Entendi. Mesmo com este volume alto que é gerado pelas companhias. Mesmo com esse volume alto. Entendi. Porque o nosso DNA, ele está muito ligado à pessoa física. Perfeito. A gente começou com isso. A gente sempre foi muito conhecido
né, por ter as passagens mais baratas para pessoas físicas, né, mas a gente quer, obviamente, aumentar o nosso volume de clientes, pessoas jurídicas também. Entendi. E o que é diferencial hoje nesse mercado? Para pessoa jurídica, eu imagino que tem a rapidez do sistema. Você mencionava as APIs estão plugadas ali nos principais sites das companhias aéreas. Você tem todas essas diferenças da plataforma, então você consegue gerar um aprovador, gerar todos os motivadores da decisão daquela tomada que foi de decisão que foi tomada pelo funcionário. Então tem um diferencial claro nessa plataforma que vocês desenvolveram para atender o público corporativo. Agora, com o público pessoa física, é muito difícil você gerar esses diferenciais e saber justamente qual que é a dor daquela pessoa física, porque são pessoas totalmente diferentes. Você não tem normalmente aquele organograma de quem toma a decisão, o que seria mais fácil para aquela pessoa organizar. Então, como vocês geraram um diferencial no mercado para pessoas físicas, um mercado que é mais difícil de gerar diferencial? Olha, eu sempre acreditei muito num bom atendimento. Entendi. Tá? Que é aquele atendimento humano que você mencionava. Eu sempre fui um fã de empresas que atendem bem o cliente. Tá? Então, assim, o nosso cliente, ele tem algumas vantagens, especialmente no aeroporto, que eu mencionei. Que, o cara chega no aeroporto hoje, ele chega com a esposa, com os filhos, com mala, com um monte de coisa. Mesmo a pessoa viajando numa classe executiva, o processo de passar pelo aeroporto é um processo trabalhoso. E o que a gente introduziu? A gente introduziu um serviço de concierge dentro do aeroporto. Então, na hora que o cliente nosso ele chega no aeroporto, tanto de Guarulhos quanto de Congonhas ou Viracopos, ele já vai ter uma pessoa lá esperando ele para ser atendido. Então, ele vai lá, pega as malas da pessoa, leva o check-in da pessoa, tudo feito na hora, antes mesmo da pessoa chegar. Então, a gente já deixa todo esse processo nas nossas mãos e para o cliente curtir a viagem dele, poder embarcar tranquilamente. Então, acho que a nossa retenção é de mais de 90%, tá? Então, a gente realmente tem um serviço muito bom. E eu as acho pessoas que compram com vocês voltam a comprar com vocês. Elas voltam a comprar com a gente. E por isso que eu acho que a gente consegue se diferenciar. Não só pelo preço, né? Porque o nosso preço ele é hoje a executiva mais barata do mercado. Mas também pelo serviço, que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito aí nos últimos anos para melhorar e para fazer o serviço ser um serviço de primeira classe. Né? Aquela questão, você tem a executiva mais barata do mercado, mas também essa prestação de serviços de consultoria para aquelas pessoas que estão buscando passagens, também de atendimento diretamente nos aeroportos. Como que essa conta fecha? Como que vocês geram a margem suficiente aí para oferecer uma passagem barata, mais barata do que a concorrência talvez, e também adicionar esses benefícios a quem compra com vocês? Então, o mercado de aviação, ele é um mercado de margens baixas. Tá? Ele é um mercado historicamente de margens muito baixas e de uma inflexibilidade muito grande. Só uma curiosidade aqui, eu conversava com executivos que trabalhavam com companhias aéreas. Eu conversei com muitos deles, porque recentemente a gente estava batendo muito papo com esse pessoal. E até recentemente eu conversava com um executivo que nem fazia ideia que tinha passado por uma das maiores companhias aéreas aí do Brasil, com um cargo bastante alto. E eles me falavam, acho que eu escutei isso umas 3 pessoas diferentes. Gabriel, eu trabalhei com isso e eu não sei como isso dá dinheiro até hoje. Então é difícil, é um mercado com margem baixa, com muitos empecilhos, com problemas constantes. Então realmente é um setor apertado. É difícil operar transporte aéreo. Não estou falando de vocês, estou falando de quem está lá na passagem aérea. É muito difícil. Até em 1990, quando a American Airlines lançou o programa de fidelidade dela, que foi o Way Advantage, e hoje os programas de fidelidade eles valem mais do que as companhias aéreas, porque eles são mais rentáveis do que as companhias aéreas. Então por que a conta fecha? A conta fecha porque a gente explora muito o mercado de milhagem, que é onde está a margem hoje. Né? Hoje a margem está no mercado de intermediação de compra e venda de milhas. Né? Então a gente consegue fazer essa conta fechar por causa do nosso investimento no mercado de milhas. Né? E que dessa é muito expertise, forte. Né? E até é uma curiosidade, porque eu tô vendo uma passagem agora, acabei de fechar as minhas passagens para uma viagem que eu vou fazer no meio do ano, e aí eu pensei justamente nesse sentido, porque agora está tudo totalmente popular, vou emitir minha passagem utilizando milhas aéreas, olha só que
que grande ideia que o Gabriel teve, só que eu não faço a mínima ideia de como funciona este mercado. E eu descobri que há muitos detalhes onde você consegue gerar ali aquelas assimetrias que, se eu soubesse antes de emitir minha passagem aérea, eu emiti a minha passagem aérea com um desconto bem interessante. Mas se eu conhecesse estes detalhes, eu teria muito mais facilidade. Então, mesmo com um mercado de difícil acesso, que é este dos programas de fidelidade, não é o conhecimento para muita gente, não é muito disseminado, não é como se, por exemplo, se eu fizesse um Pix. Eu conheço o Pix, você conhece o Pix, mas o mercado de milhas é um mercado até pouco conhecido da população em geral. Tanto o pessoal às vezes nem quer conhecer, não quer dor de cabeça, são muitos detalhes. Então, há muita assimetria de informação dentro desse próprio mercado, onde você consegue esses descontos, né? Exatamente. A milha mais bem gasta é a milha utilizada. Né? O que a gente fala muito para os clientes. Muitos clientes falam, pô, eu tenho milha, mas eu quero vender minhas milhas para você para comprar uma passagem depois. Eu falo, não, é melhor, se você tem as milhas, é melhor você emitir para você mesmo do que comprar com a gente. Você vai fazer um melhor negócio, né? A gente não pode incentivar as pessoas a fazerem um mau negócio. Exato. Só que tem gente que não usa. Tem gente que não viaja e a gente precisa comprar as milhas dessas pessoas porque em algum momento essas pessoas pagaram pelas milhas. Ninguém ganha milhas, as pessoas pagam para ter as milhas. Quando você usa o seu cartão de crédito, o lojista paga para te recompensar em milhas. Então, quando você compra uma passagem, hoje tem passagem que não dá milhas. Né? A passagem mais barata em algumas companhias aéreas, ela não tem mala, não tem milha e não tem assento. Aí a segunda mais barata tem mala, tem assento e tem... Desculpa, não tem mala, não tem milha... Desculpa, não tem mala, não tem assento e tem milha. E é um pouco mais caro. Qual que é a diferença entre essas duas? A milha que a companhia aérea está te cobrando. Entendi. Né? Então, assim, a pessoa pagou para ter as milhas. E quando as milhas expiram, elas evaporam mesmo. Né? É muito difícil você conseguir manter as milhas expiradas. Né? Você tem que pagar, é muito caro. Muitas vezes não vale a pena. Agora, quando o usuário vende as milhas, ele deixa de realizar esse prejuízo, que seria as milhas expiradas. Perfeito. Às vezes você consegue gerar um recurso que estava represado. A gente teve agora, Banco Central emitindo um site que você consegue pesquisar o dinheiro perdido. Se pesquisasse milhas, aí o pessoal fica de cabelo em pé, né? Nossa Senhora. É muito dinheiro na mesa, né? É muito. Eu vi um levantamento do Banco Central, inclusive que o Banco Central diz, né, que venceram mais de 100 bilhões de milhas aéreas. É muita milha. É coisa pra caramba. Dá pra emitir passagem. Dá pra emitir muita passagem. E a gente ainda tem um mercado pouco desenvolvido, né, no setor aéreo. Apesar de sermos um dos maiores mercados na América Latina, em termos de tamanho, em termos de, sei lá, de renda, mas o setor aéreo brasileiro é pouco desenvolvido se a gente comparar com países aqui mesmo da América Latina. A gente viaja pouco de avião. Viaja pouco. O brasileiro, ele viaja menos do que o chileno, por exemplo. O chileno, ele viaja mais do que o brasileiro. Porque o americano, então, nem se compara. Né? Aí não é muito distante. Aí né? é muito distante. Mas tem várias razões que contribuem a isso. Né? Primeiro, o acesso aos aeroportos. Né? Tem poucas rotas operando no Brasil comparado com os outros países, com os outros países mais desenvolvidos. Né? Então, por isso que a gente também tem hoje uma aviação executiva tão forte, que é a maior do mundo, né? Porque a gente tem aeroporto que não tem terminal, mas tem pista. Então, as pessoas preferem comprar um teco-teco para pousar lá do que ter que fazer uma viagem de ônibus ou de carro de 10, 12 horas. Né? Então, é um mercado ainda que precisa se desenvolver muito para ser mais acessível para as pessoas. Perfeito. E hoje eu consigo olhar para a Flyby e falar que vocês tem o sucesso de vocês ligados muito mais à comercializadora de energia do que efetivamente essa emissão de passagens, porque é justamente onde vocês encontram o diferencial competitivo da Flyby. Não que a gente esqueça um negócio e coloque outro na frente, mas por trás dessa venda de passagens executivas com preço mais em conta, há esse mercado de negociação de milhas, que aí há muitas dúvidas sobre isso, tanto essa simetria de informações, mas primeiro, hoje a gente tem clareza do futuro desse mercado de milhas no Brasil, porque há muitos impeditivos, né? Há eventos recentes que fazem
alguns legisladores colocarem um ponto de interrogação, querer regular, muda a regra aqui, muda a regra acolá. Há, por exemplo, projetos de mudança deste mercado de milhas. Como vocês estão vivendo todas essas mudanças e se adaptando a cada uma delas gradativamente? Olha, a gente tem acompanhado, né, todos os esforços do Congresso Nacional em regulamentar a comercialização de milhas. A gente não é contra, a gente é a favor. Uhum. Eu acho que primeiro que é bom para o consumidor. Né? É bom para deixar muito claro que a milha ela é do consumidor. Né? Se a milha é do consumidor, o consumidor tem que ter o direito de vender a milha dele. Lembrando, as diferenças, o que está sendo proposto hoje, pelo menos um projeto que está em andamento, está meio empacado. Achei que no final do ano passado ia rolar, mas não rolou, a gente está desenvolvendo, né? Passou a urgência no final do ano passado, mas a gente ainda não votou efetivamente, se eu não me engano, esse projeto. Mas a permissão da comercialização de milhas, há também o não vencimento dessas milhas, se eu não estou enganado, o impeditivo de uma companhia ou de uma agência digital de viagens emitir ou cobrar por milhas para emissão futura de passagens, algo que foi adicionado ali por conta do caso 123 milhas que nós tivemos recentemente, e há alguns outros adicionais, mas o foco é você poder vender as suas milhas e também os pontos não expirarem. Acho que esses são os pontos principais, né? Exato. É um processo que a gente tem, que a gente realmente acredita que vai ser benéfico para o consumidor. Perfeito. Né? A gente tem que pensar no consumidor, porque, por exemplo, as milhas não vencerem, ela é boa para o consumidor. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, os programas de fidelidade lá, se você tem milha, por exemplo, em qualquer uma das companhias aéreas americanas, elas não vencem. Entendi. Elas não vencem. O que hoje não acontece aqui no Brasil, a gente tem milha que vence, né? O que hoje não acontece no Brasil. Agora, o consumidor, ele pagou para ter a milha. Uhum. Então aquela milha, ela já foi paga pelo consumidor. É um crédito dele. Ele tem que ter o direito de poder ter esse crédito. Obviamente não para sempre, né? Mas, como diz hoje essa proposta de regulamentação, da última vez que eu vi era se o consumidor movimentasse a conta dele em 5 anos. Então, se ele não movimentar a conta dele, se ele não acumular nem resgatar em 5 anos, ele perde. Eu acho justo, até para a companhia aérea não ter um passivo eterno. Exato. Você nunca sabe quando é que você vai perder aquela margem, né? Você nunca sabe quando você vai perder aquela margem. Então, assim, faz muito sentido. É um projeto muito bom, né? A gente acredita que ele vai ser muito positivo aí para os consumidores, até para baixar o preço médio das passagens aéreas. Porque quanto mais pessoas puderem ter acesso às milhas que elas têm para vender ou para comprar, né? Por exemplo, a passagem com milha hoje, ela é em média, né? Tem casos que não é tanto, tem casos que é bem mais do que isso, mas ela é em média 30% mais barata. Então a gente está falando aí de um ticket médio da ANAC hoje nacional de quase R$700. Pô, você inclui muita gente vendendo passagem com milha, você inclui muitos consumidores que hoje não têm condições de comprar uma passagem aérea, que hoje vão de ônibus, né? Que o transporte rodoviário ainda é muito forte no Brasil. Uhum. Você inclui toda essa gama de consumidores dentro do transporte aeroviário, que é muito positivo para o Brasil. Então, eu acho que é um projeto de lei aí espetacular. Aquele negócio, a regra ela deixa mais claro e a clareza é sempre bem-vinda. É muito melhor do que a dúvida, do que você ter uma regra para cada caso, do que você não saber o que está acontecendo. Então, se você tem uma regra mínima a ser aplicada para o mercado, acho que a gente consegue um pouco mais de clareza e melhora a relação com o consumidor. Aí você mencionava passagem aérea, às vezes muito cara, muito restritiva. Quando a gente fala de executivas, nós vimos um fenômeno parecido, o Gianluca, com o que aconteceu no ano passado com as passagens aéreas totais que encareceram demais. Como é que vocês acompanharam essa evolução? Muito. O nosso ticket médio em 2021 era de R$6.000 aproximadamente. Tá. Em 2022 foi para 10 mil. Em 2023 foi para 12 mil. Agora está 15 mil. Nossa Senhora. Então assim, a gente está falando quase de triplicar, né, num período de 3 anos. É muita coisa. É muita coisa.
Por outro lado, as aeronaves estão saindo cheias, né? A ocupação média dos voos transcontinentais internacionais saindo do Brasil está em 91%. É muita coisa, né? Então a gente não tem muito uma previsão para voltar a uma normalidade. Talvez esse seja o novo normal agora. Entendi. Enquanto não normalizar a produção das aeronaves, né? Porque as aeronaves, muitas foram aposentadas, né, na época da pandemia, e hoje as companhias aéreas têm uma demanda muito forte, só que com menos aeronaves, né? Então, as encomendas ainda demoram 5, 6, 7 anos para chegar. Inclusive tem algumas encomendas que estão demorando um pouquinho mais para chegar das últimas fabricantes. A gente falou sobre isso recentemente na programação corrente da BMC News, trouxemos várias notícias sobre o setor aéreo e sobre essas dificuldades de encontrar, por exemplo, novas aeronaves, essa corrida por novas unidades, talvez algumas unidades que estavam no radar das companhias que agora estão sendo meio que escanteadas por conta de alguns problemas técnicos, empresas que estão tendo problemas financeiros, e aí já tem outras empresas querendo comprar as aeronaves dessas empresas. É uma correria danada, né? Então, realmente muita dificuldade. E o senhor mencionava aí esse aumento expressivo, como eu disse no começo do programa, impactou até a inflação. Passagem aérea subia 14% em um mês. Eu pegava o dado do IPCA, quando a gente abria o setor de transportes, passagem aérea estava lá no topo. Então, foi um problema, inclusive, comentado pelo ministro da Economia. Falou, nosso principal problema, nossa principal preocupação está com essa passagem aérea que não para de subir. Agora parece que deu uma normalizada, não está subindo mais. É a percepção de vocês ou ainda está dando bastante impacto? A gente não sabe, né? A nossa percepção é que realmente nos últimos 3 meses ela tem estabilizado um pouco. Perfeito. Né? Mas a gente está falando de 3 meses. 3 meses, não como é que vão ser os próximos 3 É uma empresa de 7 anos, 3 meses não é nada no histórico de vocês, então a gente não tem como levar isso muito para frente, não tem como desenvolver muito essa ideia. É uma preocupação do mercado, claro. Não das companhias aéreas. Até faço um convite. Eu recebi a Azul recentemente aqui, o presidente da Azul, e a gente conversava sobre passagem aérea. Ele me dizia o seguinte: Gabriel, passagem aérea, o custo que está ali na tela é muito mais ditado pela demanda do que pelos custos da aviação, ou seja, o custo da aeronave, do pagamento ali dos arrendadores de aeronaves e também do custo de querosene de aviação. Então, a passagem aérea ela é ditada muito mais por demanda do que pelo custo da aviação. E quando a gente tiver uma demanda altíssima para estes voos internacionais, como você mencionava, é difícil ter uma passagem caindo. É muito difícil mesmo a gente ver estes preços recuarem. Inclusive, convido você que está nos assistindo a uma ferramenta super interessante para você que gosta desse setor, está querendo entender um pouquinho mais sobre o setor aéreo. Visite também o site de relações com investidores das companhias, porque trimestralmente elas divulgam balanços operacionais. E a gente consegue ver, até no setor aéreo ali de forma mensal, trimestral, a evolução da ocupação dessas aeronaves. Quanto que dos voos totais promovidos por Gol, Azul, Latam e outras empresas que operam aqui no Brasil estão sendo ocupados. É realmente uma evolução muito assustadora. Para o investidor dessas companhias está sorrindo de orelha a orelha, mas quando o investidor vai viajar, eu tenho certeza que ele vai arrancar alguns cabelos por conta destes preços que estão realmente elevados e todo esse esforço para reduzir o custo da viagem, o custo das passagens é sempre muito bem-vindo para quem nos acompanha, eu tenho certeza, né? A economia nunca é demais. Claro. É isso aí, a economia, o pessoal tem que comprar a passagem mais barata possível, porque você vai sentar do lado de alguém que talvez tenha comprado a passagem mais barata que você. Então você tem que comprar uma passagem mais barata do que a pessoa que está sentada do teu lado. E tem que ter esse esforço, e às vezes a passagem é o principal custo de uma viagem, a gente levanta essa conversa. Eu tenho outras perguntas ao Gianluca sobre a operação da Flyby, sobre perspectivas do setor, mas eu vou para um rápido intervalo. Vou convidar vocês a acompanhar o nosso intervalo comercial. Daqui a alguns minutinhos eu estou de volta com o BMC New Deal. Estamos de volta ao BMC New Deal nesta conversa sobre o segmento aéreo, venda de passagens, comercializadora de milhas. É uma conversa bastante complexa sobre benefícios, oportunidades, problemas aí do nosso setor brasileiro. Estou aqui com o Gianluca Canaz, está trazendo alguns destaques aqui desse negócio da Flyby, desse funcionamento, desse modelo de operações. E eu queria trazer até uma discussão, uma dúvida mesmo.
Porque normalmente quando você faz essa compra por milhas, eu queria entender o processo. São vocês que emitem a passagem para os clientes de vocês? Vocês dão a consultoria para o cliente emitir as passagens? Como é que faz esse meio de campo? Por quê? Porque há uma dúvida. Às vezes a gente compra uma passagem aérea, a gente compra uma passagem por milhas, e aí fica com aquela dúvida, fala, se der problema no meu voo, o que acontece? Como é que eu vou resolver? No final das contas, vocês têm problemas costumeiros, correntes com empresas aéreas, com companhias aéreas, com às vezes atrasos, às vezes cancelamentos, e quem que resolve esse problema no final das contas? Então, a gente são mais de 100 pessoas na nossa empresa hoje, né? Então foram 2 no passado, aí virou 15 lá em 2017, 2018, e agora são 100 pessoas na empresa. São 100 pessoas aqui e nos Estados Unidos, né? Que a gente tem também nos Estados Unidos. Sim, são mais de 20 pessoas lá em Miami. Entendi. Cara, a gente emite todas as passagens. A gente emite tudo que tá lá para emitir, a gente emite. Obviamente, as companhias aéreas, em vários casos, né, elas atrasam os voos, elas fazem cancelamentos e tal. E, cara, a gente faz um monitoramento diário de todos os nossos voos. Então, qualquer problema que o cliente possa ter, a gente já se antecipa para resolver. Né? Então, por exemplo, o cliente está voando para Nova York para pegar uma conexão para o Canadá, só que a gente sabe que está nevando muito lá em Nova York e ele provavelmente não vai conseguir pegar essa conexão para o Canadá. A gente já consegue agendar junto com a companhia aérea um hotel para esse cliente, um transfer para ele ficar no hotel, para depois no dia seguinte ele pegar o voo para o Canadá. Né? Então a gente cuida muito dos nossos clientes. Né? Isso sempre foi uma característica da nossa empresa. Aí, por exemplo, cancelou, deu problema, vocês já se antecipam. O cliente não precisa receber um e-mail, sei lá, faltando uma semana para a viagem dele, falando, putz, e agora? O que vai acontecer? Vou ter que ligar pro pessoal. Não. A gente normalmente resolve tudo antes de chegar no cliente. Obviamente, né, teve agora, recentemente, ontem, teve uma tempestade inusitada nos Emirados Árabes Unidos, né, que é uma coisa que não acontecia há 75 anos, foi acontecer ontem. Né, que foi a maior tempestade da história, né, e fechou o aeroporto. O aeroporto ficou fechado. A gente conseguiu realocar vários clientes que estavam indo para Dubai para ir para Abu Dhabi, né, que fica cerca de 35, 40 minutos, no máximo uma hora, para ele depois conseguir ir de carro até Dubai. Então a gente faz muito esses exercícios de resolver problemas de última hora, assim, sabe? Perfeito. E aí, por exemplo, hoje vocês trabalham com essas passagens, a emissão das passagens executivas, mas o que mais vocês trabalham? Porque me parece que vocês também estão fazendo hospedagem, trabalhando com esse tipo de recurso. Vocês imaginam em algum momento avançar para outros mercados que não só emissão de executivo, ou vocês querem ficar aí nesse mesmo nicho porque é onde vocês geram diferencial? Então, hoje a Flyby é um grande ecossistema de viagens. Né? Então o cliente ele vem para nós não só para comprar o aéreo, mas ele também compra toda a parte terrestre conosco. Entendi. Então o cliente ele pode chegar falando, vim para comprar uma passagem, mas quando vê o cara já comprou a passagem, comprou o hotel, alugou um carro e ainda pegou um guia lá que a gente indicou para ele. Entendi. Então um one-stop shop. A gente quer fazer um one-stop shop, exatamente. Entendi. Falou, você vai entrar aqui, eu não vou te mandar para lugar mais algum, você vai decidir tudo comigo para tua viagem. Exato. Perfeito. Mantendo uma excelente qualidade de serviço. E isso funciona tanto para os clientes corporativos, mas também para os clientes pessoa física, a mesma oferta de serviço. É a mesma oferta de serviço. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para essa dinâmica de vocês, eu queria falar um pouquinho sobre essa operação dos Estados Unidos que você mencionava. Tem gente aqui, tem gente trabalhando lá também, mais de 20 pessoas, uma operação bastante considerável para ser fora do mercado principal da Flyby, que talvez seja aqui dentro do Brasil. O que roda lá nos Estados Unidos? É só para atender, talvez, os clientes que estão indo lá para o principal... Miami, que está a operação de vocês, né? Miami. Funciona só para atender esses clientes? Ou vocês também prestam serviços de dentro dos Estados Unidos para os consumidores de lá? Como é que funciona? A Flyby, nos Estados Unidos, ela vende passagem para o resto do mundo que não seja o Brasil. Né? Então a gente direciona anúncios tanto para o México quanto para a Colômbia, para a Europa. A gente basicamente tem um hub para atender América Latina e Europa, e a gente atende os clientes lá em Miami, a gente emite as passagens no Brasil, toda a operação continua sendo no Brasil,
Só que lá a gente fez um escritório comercial, né, que a gente consegue atender todos os clientes do mundo, direcionando os anúncios que a gente faz no Meta Ads para trazer essas tarifas que a gente tem no Brasil para os clientes do resto do mundo. E é o mesmo modelo de negócio aqui e lá? Vocês também utilizam idêntico. O trabalho de benefícios, aquele trabalho com milhas e pontuação? Exato. É o mesmo Há negócio. uma padronização desses sistemas de bonificação de, sei lá, cartões de crédito, de bancos, de companhias aéreas ao redor do mundo que vocês possam utilizar e também essas Então, semelhanças? Não. Não tem, não é muito padronizado, tá? Mas acaba não sendo, isso acaba sendo bom para nós, né? Porque a gente acaba usando de toda a nossa expertise que a gente tem no Brasil, que é um mercado muito saturado comparado com os Estados Unidos, porque a venda de milhas no Brasil, ela é muito maior do que nos Estados Unidos. Ah, é verdade? Não imaginava isso, não. Ela é muito maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acaba sendo um mercado menos saturado para nós do que o Brasil. Então, a gente enxerga mais oportunidades lá de emissões vantajosas, né, para os clientes. Então, por exemplo, a gente tem uma tarifa entre a Cidade do México e Madrid que a gente vende por $2.500 a executiva. Dá em torno de R$12 mil. Uhum. Esse mesmo voo na companhia aérea está custando $5 mil. O dobro. É o dobro. Então, a gente consegue ter um diferencial competitivo ainda maior nos Estados Unidos do que a gente tem no Brasil. Entendi. E aí, por exemplo, justamente falando um pouquinho sobre essa distribuição de conteúdos, esses anúncios, como é que vocês trabalham para captar este cliente que é um cliente bastante nichado? A gente falou sobre classe executiva, aqui no Brasil é muito nichado, porque são valores bastante altos, mesmo representando boa parte da receita de um voo, ainda é um público bastante nichado. Como é que vocês trabalham essa comunicação com os clientes de vocês? Vocês têm uma boa retenção, mas como é que é a captura de um cliente, a aquisição deste cliente no mercado? Cara, uma loucura. Na verdade, essa é a parte do meu sócio, né, que toca Entendi. isso mais é o meu sócio. Meu sócio, cara, é um gênio aí desse negócio de marketing digital. Eu entendo um pouco também, então eu posso te explicar. Mas o que ele faz, né? Ele pega ele só faz ads no Meta, né? Que é Perfeito. A plataforma do Instagram, do Facebook. E a gente vai lapidando vários testes, né? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui para ver se pessoas que têm o iPhone 15 Pro Max e falam e esse telefone está programado em francês, né? Então a pessoa lê o telefone em francês. Vamos ver se essas pessoas podem ter interesse em comprar uma executiva para Paris. E a gente faz um teste, deixa rodando lá 30 minutos, funciona. Se funciona, a gente amplia. Se não funciona, a gente muda e faz um outro teste, né? Então ele faz muito isso. Ele é um cara super bacana aí. E aí vai nessa tentativa e erro para encontrar os caminhos da distribuição, né? É tentativa e erro. Mas hoje a gente consegue trazer mais de uns 2-3 mil leads por dia. Bastante coisa, ainda mais no mercado saturado do que esse mercado de marketing digital, né? Ninguém aguenta mais anúncio. Você tem que saber fazer um anúncio direito para captar cliente na internet. Exatamente. Perfeito. E aí, por exemplo, acho que é até interessante a gente falar um pouquinho sobre como isso se aplica para os Estados Unidos. Afinal, quanto tempo vocês estão lá? Como foi a aquisição de clientes nos Estados Unidos? Uma estratégia parecida também com esse... Vocês já falaram que vocês usam a plataforma da Meta também para os Estados Unidos, mas a estratégia é parecida. Quais foram os ajustes finos da operação Flyby para dar este passo a mais, para literalmente pegar um avião e ir aos Estados Unidos aumentar a operação? Então, a gente começou há 2 anos, né? Então é bem recente para nós. A gente começou, na época, eu fui para Miami, peguei um escritório na Brickell, que era onde a gente acreditava que seria mais fácil de recrutar consultores bilíngues ou trilíngues, né? Porque a gente quer atender vários países, né? Então a gente não atende só os Estados Unidos, a gente também atende a América Latina, a gente atende vários países da Europa, então a gente quer ter consultores que conseguem se comunicar na língua de vários clientes, né? Então a gente primeiro fez várias contratações. É muito difícil contratar nos Estados Unidos, muito mais difícil do que no Brasil. Por quê? Por que vocês sentiram essa dificuldade? O mercado é muito aquecido. O mercado lá é muito aquecido. O cara não gostou da tua cara, falando, não, vou trocar de emprego, não quero isso aqui não. Eu vou embora, eu tô indo embora amanhã. Exato. Aliás,
hoje eu já não faço mais nada aqui, né? Então, é um mercado muito saturado, um mercado super aquecido. E, assim, é diferente do mercado brasileiro, mas não necessariamente é melhor. Uhum. Né? Ele é pior em alguns quesitos, em alguns aspectos, e melhor em outros, como aqui é pior em outros e melhor em alguns. Entendi. Também, né? Mas lá é um negócio bem diferente daqui, né? Então, assim, a gente conseguiu primeiro contratar o pessoal, foi difícil, cara, a gente passou quase 6 meses treinando o pessoal, então a gente trouxe todo mundo para o Brasil, né, para a gente conseguir passar a cultura que a gente quer passar para os nossos funcionários, que a gente tem no Brasil, para o pessoal dos Estados Unidos. Então você entra nas duas empresas, parece que você está no mesmo lugar. Né? Não tem muita diferença, parece a mesma coisa. Né? E foi uma das coisas que a gente sempre priorizou no passado, foi ter a mesma cultura para os dois escritórios. E a gente cresceu lá muito rápido, porque no começo o pessoal falava, pô, it's too good to be true. Né? Não é possível que os caras estão vendendo a passagem por 50% a menos do preço que a gente está encontrando aqui. Só que a gente buscava entender qual que era o ponto em que a gente teria credibilidade com os clientes americanos, e a gente descobriu que se a gente colocasse alguns influenciadores que falassem com as marcas e que falassem com as marcas que as pessoas nos países já estão acostumadas e que também falassem da nossa marca, a gente poderia ter um pouco mais de credibilidade. Então a gente entrou nesse mercado de influência no resto do mundo, lá pelos Estados Unidos. E isso gerou um resultado para nós muito importante, porque o produto é mais barato. Utilizando o marketing, influência e credibilidade daquelas pessoas que já são familiares daquele tipo de público, né? Exatamente. Perfeito. E aí, por exemplo, uma última pergunta a vocês. A gente vê um mercado muito popularizado, talvez saturado aqui no Brasil, como você mencionava. Muita gente compra milha, compra mais e vende mais do que nos Estados Unidos. E vocês no começo trabalhavam justamente com a arbitragem, ou seja, essa assimetria de valores entre o que era negociado no mercado, entre os preços das passagens aéreas, entre as pessoas que estavam para perder a pontuação. Com o aumento da competição e essa enxurrada de companhias, talvez provendo o mesmo serviço que vocês, não necessariamente voltado para a classe executiva, mas também voltado à comercialização de milhas, que é o que está por trás do negócio de vocês. Essa assimetria, essa necessidade de arbitragem, esse ganho com a arbitragem, ele vem diminuindo, ou vocês estão vendo a operação da Flybuy crescer gradativamente nesses últimos anos? Então, a operação ela cresce muito por conta do tamanho da empresa hoje, né? As pessoas têm muito mais preferência para vender milhas para uma empresa que elas conhecem, que elas sabem que é maior, do que para uma empresa menor, onde elas não sabem se vão receber. É um mercado que vai muito da confiança das pessoas, sim. Né? Então, a gente acabou crescendo pelo tamanho da empresa, porque quando a gente começou a ficar grande, esse mercado ainda não existia muito como ele é hoje, sabe? Você conseguiu crescer quando dava para crescer. A gente cresceu quando dava para crescer. E hoje a gente consegue crescer porque as pessoas têm uma preferência de vender para nós em detrimento dos outros compradores por conta da confiança que eles têm no nosso trabalho. Perfeito, maravilha. Caríssimo, eu gostaria de agradecer imensamente a participação. Eu tenho mais 1000 perguntas, eu queria ficar aqui 3, 4 horas conversando contigo. Uma história de muito sucesso, muito jovem, criando um negócio interessantíssimo, bacana de ser estudado, bacana de escutar em um programa aqui na BBC News. Mas a gente tem tempo limitado, infelizmente, e eu gostaria de agradecer imensamente a participação. Obrigado, um grande prazer participar aqui. Maravilha, que prazer enorme, e também um prazer de contar com a tua audiência, você que está acompanhando aqui a programação da BBC News. Lembrando, gostou dessa conversa? O BBC News Dia é um programa semanal, então volte na próxima semana, com certeza teremos outro convidado aqui falando sobre modelos de negócios, falando sobre novos mercados e investimentos alternativos, que é isso que você encontra aqui na programação do BBC News. Eu volto só na semana que vem, você pode encontrar aí em algum programa espalhado pela BBC, mas no BBC News Dia a gente volta na próxima terça-feira. Um abraço a todos e acompanhe aí os nossos próximos programas. Tchau, tchau.